Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, mais uma vez, Eterno, eu levo a minha vida diante de Ti e a vida de todo o Teu povo que está ligado a Ti neste momento, através de Yeshua, pedindo a Ti a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Fala conosco, Pai. Nós carecemos de ouvir a Tua voz, de receber as Tuas instruções, os Teus conselhos. Nos ajude, Pai, a termos o entendimento necessário para todas as coisas que estão diante de nós, Pai. Um povo pequeno, mas que tem buscado a Ti, o Elohim, sobre tudo e todos. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Bom, nesta paraxá dessa semana, Hukat, que começa descrevendo uma das mitzvot mais enigmáticas da Torá, a pará do mar, a vaca completamente vermelha, cujas cinzas misturadas com água eram utilizadas para a purificação de pessoas que haviam se contaminado com a morte, de alguma forma com a morte. Mas o versículo 2, versículo que nos apresenta essa instrução, ele nos traz um questionamento. Está escrito assim: este é o Hukat, este é o regulamento da Torá. E existem muitas leis na Torá, muitos regulamentos, muitas ordenanças. Então por que está escrito que esta é a lei da Torá? Este regulamento da novilha vermelha e outros também estão além do nosso alcance, do nosso intelecto, do nosso entendimento. Esses mandamentos transcendem a nossa habilidade de entender racionalmente o porquê deles. E quando os analisamos, não conseguimos encontrar um motivo aparente. Por isso, este versículo nos ensina que este é um dos princípios fundamentais da Torá, de que devemos cumprir a vontade de Hashem, sem fazer cálculos de acordo com a nossa própria lógica, com o nosso entendimento. E Hashem sempre está certo e sempre sabe o que é melhor para o seu povo. E assim como Israel obedeceu e cumpriu este Hukat, esse regulamento da novilha vermelha, nós devemos obedecer e cumprir tudo o que Hashem tem nos ordenado e ensinado através de Yeshua, da sua Ruach, pela Torá. Pois quando nós decidimos viver em obediência à Torá e em obediência a cada palavra que Hashem traz para as nossas vidas, nós vamos sendo purificados. As impurezas que existem em nós vão sendo removidas. E não somente somos purificados. Desta forma, em obediência, confiando em Hashem, nós permitimos que seja escrito em nosso coração as palavras da Torá. Você que deseja e tem declarado diante do Senhor e tem pedido para ter a sua palavra no seu íntimo, para viver através de sua palavra, para ser assim um com Ele através de Yeshua. E você que um dia quebrou, também pode ser que um dia você quebrou a aliança que Hashem fez com você, e foi lhe dada uma outra oportunidade. Pois quantos de nós já não passou por isso, não é verdade? Quantos de nós um dia não quebrou a aliança que Hashem fez conosco? Mas nós estamos aqui hoje, Baruch Hashem, por isso, pois o amor e a misericórdia de Hashem nos alcançou. Por isso estamos aqui hoje. Então eu convido aos irmãos a viver uma vida em obediência, confiando. Meu irmão e minha irmã,
que nenhum de vocês seja o impeditivo para que Hashem cumpra tudo o que ele tem para realizar na sua vida e através da sua vida. Jeremias 31, 33 diz assim: pois esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz Adonai. Porei minha Torá dentro deles, e a escreverei em seu coração. Serei o Elohim deles, e eles serão o meu povo. Nós fazemos parte da casa de Israel, judeus e não judeus. E eu quero o que está escrito nesse versículo para a minha vida. Eu quero ter as palavras do Senhor no meu coração. E eu não quero quebrar a aliança que Ele fez comigo. Também não quero ter nenhuma mancha nesta aliança. Alguém já imaginou? Será que alguém aqui já imaginou como seria você ter as palavras do Eterno escritas no seu coração? Parece ser algo ilógico, né? Como assim? Ter as palavras do Senhor escritas no meu coração. Será que tem espaço? Existem dois tipos de letras. As letras que são escritas e as letras que são gravadas, esculpidas. E qual a diferença entre elas? A diferença é que as letras que são escritas são separadas da onde elas são escritas. Elas não são um com o papel ou o pergaminho ou a madeira, a pedra, o local onde se está escrevendo. As letras que são de tinta aderem ao papel ou no local onde você está escrevendo. E só então elas se tornam um com o papel, por exemplo. Porém, essas letras podem, com o tempo, se apagar. No entanto, quando as letras são esculpidas, as mesmas letras provêm da mesma matéria, daquilo na qual são escritas. Por exemplo, eu acredito, olhando, se você olhar aqui, parece que são esculpidas, não parece? Fazem parte, elas são um. Não há distinção entre o que está escrito e sobre o que está escrito. As letras não são algo externo, não é algo separado, mas sim é a essência que emanam entre si. A Torá foi dada na forma de tábuas de pedras com letras esculpidas nela, para nos ensinar que não devemos nos relacionar com Hashem como sendo algo separado de nós mesmos. Então, quando obedecemos, nos tornamos os seus filhos. E como filhos do reino de Hashem, através de Yeshua e sua Torá, nós nos tornamos indivisíveis e idênticos, assim como Yeshua é com o Pai. As palavras da Torá são esculpidas no tecido do nosso coração e não apenas bordadas ali. Elas devem penetrar no mais profundo e íntimo das camadas da nossa alma. Elas devem passar por e através de nós, assim como as tábuas de pedra que o Senhor deu a Moshe. A palavra hebraica para esculpir, talhar, harut, é da mesma raiz da palavra regulamento, decreto, hukat. Aqueles mandamentos, como nós já dissemos aqui, que ultrapassam a compreensão humana. A nossa atitude para com a palavra e tudo aquilo que Hashem confiar a nós deve ser o mesmo que um hukat, um regulamento. Mesmo que nós não compreendamos esse regulamento naquele momento ao qual nos foi passado. Continuamos a fazê-lo porque é a vontade do nosso Pai Celestial. Mas para fazer isso é necessário confiar em Hashem. Porque não há nenhuma outra razão pela qual
Elas devem estar esculpidas nas tábuas do nosso coração como decretos do nosso rei. Yohanan, João 14,15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. 1 Yohanan 2, 3 e 4. A maneira de certificarmos-nos que o conhecemos é a obediência a seus mandamentos. Qualquer um que diga, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Que todos nós possamos nos esforçar para obedecer, confiar e cumprir a vontade de Hashem em nossas vidas. Que você possa se permitir ser usado por Hashem para que seu nome seja conhecido e santificado e para que muitas vidas venham a ser alcançadas e salvas em nome de Yeshua. Nós temos também uma palavra que vem da mesma raiz da palavra hebraica harut, esculpir, é a palavra herut, que significa liberdade. 1 Kefa 2:2. Sejam como recém-nascidos, sedentos do puro leite da palavra. Eu acredito que logo eu vou ter noção muito grande do que significa isso. Mas olha o que está escrito. Sejam como recém-nascidos, sedentos do puro leite da palavra, para que por meio dele cresçam para a libertação. Quando a Torá está esculpida em nossos corações, encontramos a verdadeira liberdade. Yaakov, Tiago 1:25. Se uma pessoa, porém, olhar bem de perto na Torá perfeita, que concede liberdade, e não se tornar um ouvinte que se esquece de tudo, mas alguém que pratica a obra que ela requer, então será muito abençoado em tudo o que fizer. Reflitam nesse versículo. Yaakov, Tiago 1:25. Mas não façam isso por interesse, irmãos. Não façam isso por interesse. Esse é Hashem, o nosso Pai. Ao contrário deste mundo que escraviza, Ele deseja te libertar. Por isso a importância de confiarmos e obedecermos em Hashem e na sua Torá, para que tenhamos toda impureza removida e sejamos santificados. Nós fazemos essa leitura aqui, Bamidbar 15, de 37 a 41, a última parte, o último trecho, uma página de 258, o Shema. Nós lemos todo o Shaharit, um Sidur. Cumprindo, ali nós seremos santificados. Os irmãos entendem a importância de ter a sua palavra gravada, esculpida em nossos corações, de obedecê-lo em tudo que ele colocar diante de nós, sem murmurar e nem se levantar contra Hashem e seus ungidos. Precisamos continuar lutando para não pecarmos e nos contaminarmos com todo tipo de impureza. Os irmãos sabiam que existe um espírito de impureza atuando sobre a terra? Um espírito de impureza. Zacarias 13, versículo 2, a parte B. Está escrito assim: também expulsarei os falsos profetas e o espírito de impureza da terra. Que sejamos guardados desse espírito. Nós também devemos ter o cuidado com os nossos olhos, o que os nossos olhos veem e nos dizem. Algo que aos nossos olhos é limpo, bonito, santo, correto, cheiroso por fora, pode estar escondendo todo tipo de impureza, mau cheiro, podridão e muito mais por dentro. Que tenhamos esse cuidado ao que os nossos olhos dizem. Quero ler com os irmãos Ezequiel 36, versículo 16.
Olha o que diz o versículo 16, Ezequiel 36. Veio a mim a palavra de Adonai. Ser humano, quando... 16, 17 agora. Ser humano, quando a casa de Israel vivia em sua própria terra, eles a corromperam com sua maneira de viver e suas ações. O caminho deles diante de mim era como a impureza de Nidá, o fluxo da mulher. Mas olha o que diz agora, versículo 25 em diante. Então aspergirei água limpa sobre vocês, e vocês ficarão limpos. Limparei vocês de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração e porei um novo espírito dentro de vocês. Tirarei o coração de pedra da carne de vocês e darei a vocês um coração de carne. Porei meu espírito dentro de vocês e os farei viver por minhas leis, respeitar meus regulamentos e obedecer-lhes. Vocês viverão na terra que dei a seus antepassados. Vocês serão meu povo. Eu serei seu Elohim. Salvarei vocês de todas as suas impurezas. Convocarei os grãos e os aumentarei, e não enviarei a fome contra vocês. Multiplicarei o rendimento do fruto das árvores, e aumentarei a produção nos campos, de modo que vocês nunca mais sofram a reprovação da fome entre as nações. Nós precisamos aprender rápido, irmãos, que é possível viver corretamente, agradando a Hashem, cheios da Ruach HaKodesh, sendo usados como água viva aonde formos. Pois Yeshua é a água que purifica e que dá a vida. Ele pagou um alto preço. Portanto, que você possa beber desta água que está sendo oferecido hoje. Seja imerso nesta água, para que seja limpo e viva a sua palavra. E seja você uma fonte de água viva para outras pessoas. Nós não podemos parar, nós não podemos desistir agora. É necessário continuar nos esforçando, lutando. Nós já caminhamos muito, irmãos, para parar aqui agora, neste momento, olhar para trás, querer voltar. Para onde nós vamos? É necessário continuar olhando unicamente para frente. Nós já entramos, para você que ainda não sabe, nós já entramos numa fase muito importante em nossa caminhada com o Eterno. Nesse chamado ao qual nos foi feito, ao qual foi feito a cada um de nós, para sermos literalmente um único corpo, uma única alma, para o bem, para uma grande obra. Um único corpo. Os irmãos parem para imaginar o momento em que estávamos intercedendo pelo nosso irmão Raimundo aqui. Um único intuito, uma única alma, um único corpo. A força, o poder que tem dezenas, centenas, milhares de pessoas intercedendo em favor de uma única causa. É por isso que o mal não quer que nós vivamos em unidade. Eu não consigo imaginar a força e o poder que existe na unidade de um povo. Eu não consigo. Mas é sempre bom lembrar que a unidade, viver em unidade, começa na onde? Em nossas casas, com a nossa família. Gostaria de lembrar com os irmãos, nós já lemos isso aqui há um tempo atrás. 1 Kefa, capítulo 3.
Isso daqui é para quem é casado, tem família, e para quem quer casar também, tá? Prestem atenção, irmãos. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho por sua conduta, sem você dizer nada. À medida que observa seu comportamento respeitoso e puro, a beleza de vocês não deve consistir em coisas externas, como penteados extravagantes, joias de ouro ou roupas. Não quer dizer que é necessário andar desarrumada. Por favor. Em vez disso, versículo 4, deixem transparecer as características internas de seu coração. Mas o que é que está no seu coração? É a palavra do Senhor ou outras coisas? Com a qualidade, olha só a qualidade do que existe dentro do teu coração, se for a palavra do Senhor, imperecível, de um espírito gentil e sereno. Toma cuidado, a maneira como age, a maneira como fala, né? Porque às vezes a gente grita e tudo mais, e sejamos gentios, generosos, mas aqui está voltado mais para as mulheres nesse momento. Aos homens vai chegar a vez dos homens. Aos olhos de Hashem, isso tem grande valor. Era assim que as santas mulheres do passado, que depositavam suas... Olha só para onde elas depositavam a esperança. Sua esperança em Hashem. Costumavam adornar-se em submissão. Adornar-se em submissão. Cada uma a seu marido. Como Sara obedeceu a Abraham e o honrou como seu senhor. Vocês serão filhas dela, se fizerem o que é certo e não sucumbirem ao medo. Não tenham medo. Agora os homens... eu acho interessante vários versículos aqui para as mulheres, mas um só para o homem. Meu irmão, mas só esse aqui. Versículo 7. Do mesmo modo, vocês maridos, conduzam a sua vida matrimonial com entendimento. Eu acredito que eu estou falando aqui para adultos, não estou falando para crianças. Todos estão entendendo o que está sendo dito aqui. Apesar de a mulher ser fisicamente mais fraca, vocês devem respeitá-la como co-herdeira do dom da... Eu parei para pensar nisso daqui. Somente o Eterno pode dar vida. Somente Ele pode retirar. E Ele concedeu o dom da vida para a mulher. E sendo ela mais fraca, nós devemos respeitar tudo isso. Olha o que diz agora o final desse versículo. Se não o fizerem, suas orações serão barradas. Homens. Eu fiquei imaginando quantos homens do Senhor, pessoas desejosas de fazer o que é correto, se esforçando para agradar o Eterno, passando várias situações, já há anos clamando e orando ao Eterno, mas em suas casas não têm uma conduta correta com suas esposas, e não conseguem entender por que não está sendo ouvido, respondido às suas orações. Engraçado, para a mulher não fala que se ela errar, a oração dela é barrada. Elas podem clamar numa situação que o Senhor vai ouvir. Mas os homens, irmãos, pisou errado com as mulheres, com suas esposas, não passa do teto aqui. Pode falar, irmão, à vontade. Clamar, chorar ao Senhor à vontade. Vamos rever as nossas vidas da maneira que nós temos todos, para o homem e para a mulher. Nós lemos aqui na Brit Hadashah que o Senhor amou. Olha o exemplo que o próprio Eterno deu. Ele amou tanto que Ele deu. Ele deu. Que os casais aqui possam tomar uma decisão. E eu aprendi isso. Eu achava que eu amava minha esposa. Inocente demais. Um dia o Eterno falou duramente comigo. Mas eu fiquei com tanta vergonha
que eu achava que eu amava minha esposa. Desde então eu tomei uma decisão de amar a minha esposa, honrá-la e cuidar dela, sem interesse. Sem interesse. Não adianta de nada você, marido, agradar a sua esposa, porque você, mais tarde, quer algo em troca. Que os homens e as mulheres possam decidir fazer como Hashem fez. Você ama? Doe. Seja você. Dê o seu melhor para o seu cônjuge, sem esperar nada em troca. Você quer ser usado por Eterno, mas você não se permite ser usado pelo Eterno na tua própria casa. Você quer ser uma bênção na vida das pessoas, mas você não é uma bênção nem na tua casa, para o teu cônjuge. Como eu havia dito, um único corpo, uma única alma, para o bem, não como fizeram o povo no início do capítulo 20 de Números, após a morte de Miriam. Aqui neste ponto, nós estamos no 38º ano do povo no deserto. Acredita-se que a água parou de jorrar da rocha por causa da morte de Miriam. E que o povo estava ali, literalmente unido, mas não para o bem. Se nós lermos ali o início do capítulo 20, diz que estava toda a comunidade. Eles estavam reunidos, unidos. E eles queriam arrumar alguém como um bode expiatório para o problema da falta de água. E o que eles fizeram? É triste, né, quando a gente quer culpar as pessoas de alguma coisa. Você começa a olhar para alguém procurando a causa. E você deixa de olhar para você mesmo. E eles escolheram Moshe e Aharon. E acreditem, o povo podia matar Moshe e Aharon. A maneira que eles estavam ali, eles podiam matar Moshe e Aharon. Instituir um novo líder e voltar, sabe para onde? Mitzrayim, para o Egito. Como é que você reage quando uma situação adversa vem sobre a tua vida? Qual é a tua reação? Ou as tuas palavras? Leia comigo o versículo, no versículo 3, 4 e 5 do capítulo 20 de Bamidbar, Números. Olha só que interessante como o povo falava. Eles falaram até como crentes, como a comunidade do Eterno. Vamos ver? Versículo 3, capítulo 20, Bamidbar, Números. O povo, olha só como eles iniciaram. O povo discutiu, como Moshe disse. Nós preferíamos ter morrido quando nossos irmãos morreram diante de Adonai. Olhem isso. Agora eles falam, olha, por que você trouxe a comunidade de Adonai? Olha, nós somos filhos do Eterno. Olha o que você está fazendo conosco. Nós somos o povo do Senhor. Mas eles começaram discutindo. Mas falam como crentes. Para morrermos aqui, nós e o nosso gado. Porque vocês nos fizeram deixar o Egito, olha lá, lembrando do passado, para trazer-nos a este lugar terrível, sem sementes, figos, vinhas, romãs e sem água para beber. Pensem comigo um pouquinho, irmãos. Para que serve e de que ajuda? E o que resolve? Imputar, atribuir responsabilidade, culpa de algo, no caso algo ruim que está acontecendo, sobre os ombros de uma pessoa. Principalmente da liderança. É diferente quando existe uma situação que haja necessidade de descobrir o que está acontecendo e também as pessoas envolvidas para que seja resolvido o problema. E também uma possível correção
e admoestação das pessoas envolvidas. Que Hashem remova de nós toda e qualquer ação deste tipo. Quando não se tem a intenção de ajudar nem resolver nada, mas apenas reclamar, dizer que fulano é culpado, criando contendas, fazendo divisão entre os irmãos. E detalhe, afundando ainda mais alguém que já está muito mal, com algum problema que está passando, que está enfrentando naquele momento. Devemos ficar atentos para não agirmos assim, com aparência de muita santidade. O crente forte no Machia, o cheio da Arur. Mas é tudo uma aparência. Por dentro está seco, o coração está endurecido. Se tornou uma pedra. Sempre agindo com cobrança. Colocando peso sobre as pessoas. E principalmente os ungidos de Hashem. Hoje em especial. É o dia de examinarmos a nós mesmos. Examinarmos a si próprios. Não o nosso irmão. Não a conduta do outro. Colocarmos todo o oculto que está dentro de nós diante do Senhor. E que Hashem remova do nosso coração. Remova de nós o coração de pedra do nosso meio. Para não cometermos o mesmo erro que o povo ali. Que mesmo com a morte de Miriam, não respeitaram a dor de Moshe e Aharon, que havia perdido uma irmã e uma pessoa extremamente importante no trabalho de liderança ali. Que possamos remover do nosso vocabulário as palavras reclamar, insultar, esbravejar, xingar e substituir por orar, rogar, clamar e se prostrar diante de Hashem. E eu asseguro a todos que os resultados serão muito melhores. Muito melhores. E já no final do mesmo capítulo 20 de Números temos a morte de Aharon. E já no início do capítulo 21 eles precisam guerrear. O povo precisa guerrear ali. E depois precisam fazer um desvio em seu trajeto. Pois o rei de Edom não havia permitido que eles passassem por sua terra. E mais uma vez o povo não quer nem saber a situação que Moshe se encontrava. Ficaram irritados com o desvio. Será que alguém ali perguntou para Moshe se ele estava cansado? Se ele precisava de ajuda? Ou de uma oração? De um ombro amigo? Ou um ouvido? Apenas um ouvido amigo? Disposto a ouvir um desabafo? Mas um ouvido amigo, amigo de verdade, não aquele que sai espalhando depois, viu? Importante não trair a confiança que é depositado sobre as pessoas, das pessoas sobre você. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Não faça isso. Se chegou uma notícia, alguém compartilhou algo com você, entenda isso, é para você orar. Você não tem um conselho ali na hora, ore pelo irmão, pela pessoa. Mas não traia a confiança dela. Eu fiquei pensando e falando com o Eterno. Como será que Moshe estava? Qual era o estado daquele homem? Depois de todos aqueles anos à frente de tão grande responsabilidade. E principalmente diante dos últimos acontecimentos. Fiquei pensando muito nisso.
Eles agora falam coisas, o povo agora falam coisas terríveis contra Moshe e contra Hashem. Pois agora não tinha mais Aharon. Que sejamos daqueles que estendem a mão para ajudar, a levantar, a resolver. E quando houver a necessidade, se houver a necessidade, a oportunidade de se abrir a boca para falar algo, que seja com muita sabedoria. Uma vez que foi proferida uma palavra, entendam isso, não tem como pegar mais, não tem como voltar atrás. Essa palavra vai produzir algo, algum efeito, para o bem ou para o mal. Falou, acabou. Não tem mais como voltar atrás. Que hoje tomemos uma ação de coragem para com Hashem através de Yeshua, para que seja removido de nós toda impureza, para que estejamos muito bem alinhados à vontade de Hashem, para então reagir corretamente. Nós precisamos saber como reagir diante da adversidade ou de um possível ataque. Como o povo recebeu, o povo foi atacado ali. Mas antes de eles reagirem, eles foram buscar o Eterno. Antes de qualquer coisa, eles foram buscar o Eterno. Irmãos, é chegado o momento de nós vivermos, literalmente, verdadeiramente, exercendo a emuná, a confiança em Hashem. Eu passei por uma semana, há umas 2 semanas atrás, no trabalho, onde era um desafio, um trabalho muito maior do que nós estamos acostumados a fazer. E eu, juntamente com uns irmãos ali, que estávamos fazendo serviço, calculamos tudo o que era necessário. Nós já sabíamos que nós iríamos depender do favor do Eterno. Fazendo serviço no fundo das casas, no jardim dos fundos de uma casa, muitas árvores, enfim. Nós sabíamos, nós calculamos tudo, estávamos cientes de tudo. E é um momento que nós iríamos ali fazer um serviço de acabamento muito importante. Nós iríamos fazer a mistura de alguns produtos ali. Uma vez misturado, não tinha como voltar atrás. Ou você usava o produto ou você perdia o produto. E era um dia X, um dia importantíssimo para a finalização. E começou a ventar muito, muito, muito. Nenhum dos outros dias ventou daquele jeito. Nós tentamos de tudo, com as nossas forças, aquilo que a gente podia fazer. Tentamos fazer uma cobertura, usamos material plástico, enfim, que nós tínhamos ali. E aí nós começamos a ver a real força do vento. Quem é que pode ir contra o vento? Então nós tomamos a decisão. Vamos remover tudo isso daqui que a gente está tentando fazer. E vamos começar a orar. Orando e preparando o material, o produto para ser aplicado. Combinamos ali, vai aplicando a base aí, que esse aqui dá para resolver se acontecer alguma coisa. E vai orando daí que eu vou orando daqui. E nós começamos a orar. Senhor, nós dependemos de Ti. Se o Senhor não quiser que a gente resolva, que a gente dê mais esse passo para a finalização do serviço hoje, que assim seja. A gente volta amanhã. Mas nós precisamos fazer isso hoje. Irmãos, e por incrível que pareça, voava muitas folhas das árvores, era um lugar muitas árvores ao redor. Um lugar maravilhoso para trabalhar, muito gostoso. Mas neste momento, elas se tornaram a nossa inimiga. Caindo árvores e tudo quanto é coisa, pedacinho de galho, e não podia cair, ia sujar o serviço. Ia grudar ali na tinta. E nós começamos a orar ao Eterno, pedindo a misericórdia do Senhor. Irmãos, acreditem se quiser. O vento parou. Mas antes do vento parar. Misturamos o produto, colocamos na ferramenta para iniciar a aplicação. O vento não tinha parado ainda. Pai, tem misericórdia. Se nós perdemos o produto, que assim seja. No momento em que nós iniciamos a aplicação, o vento começou a parar. Nós precisamos crer que o Senhor pode fazer as coisas impossíveis para nós. Para ser algo simples, é o dia a dia, é o trabalho. A princípio sim. Para nós naquele momento, era um gigante. Era um gigante. Qual é o seu gigante hoje? Qual é o seu gigante hoje?
Irmãos, quando nós terminamos de aplicar todo o produto, porque a gente está na adrenalina ali, alta, e começa a baixar, não havia... como se você pudesse escutar o silêncio. Literalmente tudo parado. Tudo parado. Uma calmaria tremenda. E o que o Senhor quer com isso nas nossas vidas? Que a gente possa enfrentar os nossos obstáculos juntamente com Ele. Para que assim a gente cresça, a gente evolua. Esteja preparado para o próximo obstáculo, para o próximo gigante. Nós não podemos nos acovardar se o inimigo vier fazer guerra contra nós, querendo tirar algo de nós. Como Iftar, que nós lemos na Haftará, Jefté em outras traduções, foram fazer guerra ali. Ele tentou resolver a situação passivelmente. Mas o inimigo não quis, não ouviu. O inimigo quis seguir naquele caminho. E eu só tenho a dizer uma coisa. Se alguém se levantar contra a nossa vida, tentando tirar de nós aquilo que não é direito dele, aquilo que cada um conquistou, com suor, com força, diante do Senhor, vão ser destruídos. A nossa oração é para que as pessoas não morram, não sejam destruídas. Não fazer guerra, oferecer paz. Mas está descrito ali na Haftará. Ele ofereceu paz. Lembrou aquele rei de que eles conquistaram aquelas terras. Não foi roubando deles, não. Mas ele não quis ouvir. Creiam nisso. Se vocês confiarem em Hashem, se levantarem para se defender, o inimigo te atacou, se defenda. O Senhor não vai permitir ser roubado, tirado nada de você. O mal não quer que nós cresçamos. Se o mal puder, ele nos joga na cova, numa caverna. E nos enterram ali. Mas eu fiquei lembrando também de Melech Davi. O que aquele homem teve que passar até chegar à situação dele ter que enfrentar o gigante? É descrito nas escrituras que ele matou o urso, matou o leão. Mas eu fiquei pensando, eu gosto de imaginar. Para ele chegar no urso, no leão, o que ele teve que matar antes? Vamos imaginar que ele começou o quê? Com um lobinho. Que não é um lobinho, vamos dizer assim, para matar uma ovelha. É um lobo. Você tem coragem de enfrentar um lobo? Matou um lobo. Se lembrem, ele não foi matar o lobo à toa. Ele veio atacar as ovelhinhas que ele cuidava. Então ele enfrentou o lobo e matou o lobo. Vamos imaginar depois que ele enfrentou um outro animal um pouco maior. Já passou aquele degrau ali e subiu um outro maior. Então depois ele chegou no urso. Depois no leão. Depois ele recebeu... Nós sabemos a história, ele foi ungido a rei, enfim. O Senhor nos chamou, trouxe a ele para dentro do palácio. Começou a lhe guardar as armas. Começou a conhecer sobre as armas, sobre guerra. E então chegou o momento de ele enfrentar o gigante. Entendam cada passo das suas vidas. O que o Senhor está fazendo? Aquilo que para você era intransponível, era impossível, já não é mais. Agora já temos outra situação. A gente precisa entender a forma que o Senhor trabalha em nossas vidas. Para nós fecharmos. Muitos aqui foram desprezados. Já foram desprezados. Foram abandonados, rechaçados, tidos como a escória, o lixo. Mas sempre quiseram fazer e ser corretos. É com você que eu falo agora. Da mesma forma que Melech Davi e Iftar, que foram dois valentes
2 homens valentes. Vocês também são. Presta atenção, René, no que está sendo dito. Isto não é uma palavra de autoajuda. Todos vocês são valentes. Vocês chegaram até o dia de hoje. Venceram batalhas e gigantes que a princípio parecia impossível, intransponível. Mas Yeshua os conduziu até aqui hoje, aonde cada um de vocês estão, neste exato momento. Pois hoje está sendo deflagrado toda a mentira que o mal fez você acreditar durante anos. Dizendo que você era um nada, que não ia vencer na vida, que nada de bom sairia de você, que você era imprestável, um inútil, que você era uma vergonha, um motivo de desgosto, que você foi um erro. E eu vou dizer para vocês por que foi dito isso. Foi passado isso como verdade para vocês. Porque na verdade vocês são valentes e pedras preciosíssimas de Hashem. E o mal não queria que vocês estivessem com vida para chegarem até aqui hoje. Pois quantos aqui já foram literalmente salvos da cova? E quantos mais estão também hoje sendo desenterrados, nascendo para uma nova vida pela água e pelo Espírito de Hashem para uma nova vida? Se preparem, pois hoje, se vocês crerem e receberem esta palavra, a sua vida, o seu interior, será transformado. E as suas vidas nunca mais serão as mesmas. Que todos possam receber essa palavra. Porque eu vou dar conta do que eu estou falando, do que está sendo dito aqui, se isso for de mim. Eu quero ler com vocês ainda Ezequiel 36 novamente. A partir do versículo 33. Adonai Elohim diz: quando chegar o dia em que limparei, este dia é hoje, vocês de toda a sua culpa, farei que as cidades sejam habitadas e as ruínas sejam reconstruídas. A terra que estava devastada será cultivada, considerando que antes estava devastada para todos os que passavam e haviam. Então eles dirão: a terra que estava devastada se tornou como o Gan Éden, o jardim do Éden. E as cidades antes arruinadas, abandonadas e devastadas foram fortificadas e estão habitadas. E então as nações ao redor de vocês, que ainda restam, saberão que eu, Adonai, reconstruí as ruínas e replantei o que for abandonado. Eu, Adonai, falei, eu o farei. Você que foi abandonado, você que era motivo de vergonha, as pessoas passavam e era motivo de vergonha. Você era considerado, como disse, como nada. Você vivia uma vida devastada.
Essa é a palavra de Hashem. Você será fortificado, fortalecido. Será como o Gan Eden no jardim do Éden, frutificará. E será habitado pela Ruach HaKodesh. Que assim seja. No próximo Shabat, 20/7, teremos uma única Parashá 40, Balaque, que relata a história de Bilam, o profeta pagão contratado por Balaque, o rei de Moabe, para amaldiçoar os filhos de Israel. Chegando próximo do acampamento do povo de Israel, Bilam tenta amaldiçoá-los repetidas vezes. Porém, todas as vezes Hashem impedia Bilam de amaldiçoar o povo, que sempre terminava pronunciando várias bênçãos. Que o Senhor possa falar com todos em nome de Yeshua. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, eu quero agradecer a Ti pelo Teu povo, pela Tua palavra, pelas Tuas instruções, pelo Teu cuidado, Teu amor, que tem sido muito grande sobre as nossas vidas, por nos conceder vida, Pai, nos dar a oportunidade de viver mais um dia. Quantos de nós, Pai, não era para estarmos aqui mais nesta terra? Somente o Senhor sabe o que era para ser de nossas vidas, mas o Teu amor nos alcançou. O Senhor deu o Seu Filho, Pai, para que nós pudéssemos ter vida. Estamos aqui hoje. Nos ajude, Hashem, a confiar em Ti a despeito de toda e qualquer situação, a crescer, a amadurecer, a abrir a nossa boca com sabedoria, Eterno. Ajuda-nos, Hashem, tem misericórdia do Teu povo que clama por Ti. É o que eu te peço, Beshem Yeshua HaMashiach, assim seja.